Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a entrevista coletiva de Mancini. Wagner Mancini fala sobre a vitória, sobre o Juazeirense, e ele começa falando sobre as condições precárias do gramado do estádio Adaltão. Fala, Mancini. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foi mais um adversário, né? Mas a gente já sabia disso, porque nós tínhamos acompanhado 2 jogos da Juazeirense e a gente sabia aquilo que íamos enfrentar, né? Não só o campo ruim, como a grama muito alta fez com que a característica do jogo fosse outra, né? E dentro da estratégia que foi montada para a partida, a gente pensou nisso também, elevamos um pouco a estatura da equipe, botamos um pouco mais de jogadores com força, exatamente prevendo que essa dificuldade faria um jogo diferente. E o Ceará entendeu isso daí, venceu a partida, fez um bom jogo dentro de todas as condições que eram propostas e a gente ficou satisfeito com o que viu. Olá, Mancini, boa noite. Del Luiz do canal Del Luiz. Parabéns pela vitória. Resultado importante, largada, aquele peso da estreia. O Ceará passou por cima de tudo isso e passou por cima também de um gramado. Na verdade, se eu te perguntasse sobre o jogo em si, seria difícil falar, né, Mancini? Porque não teve bola rolando, né? A verdade é essa. Não teve um time de qualidade que a gente está se acostumando a ver, que é o teu time, na forma que tu quer que teu time jogue. Mesmo porque também teve muitas mudanças, aquela questão de entrosamento. E voltando a falar, a questão do gramado muito ruim. Mas deu para fazer observações, né? Você observou o seu time, observou aqueles jogadores que não vêm muito atuando, alguns sim, Castilho, Bruninho, que estão entrando na tua equipe, o próprio Barceló, que entrou no jogo passado e hoje marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. Mas o que eu queria te perguntar mesmo, enfatizar, era em relação aos próximos jogos do Ceará, né? Se a gente pegar a sequência, os próximos 4 jogos do Ceará são os seguintes: Caucaia Estadual, 2 pela Copa do Nordeste, que é o Altos e o Náutico fora de casa, e pega o Clássico Rei aqui na capital cearense pelo Campeonato Estadual, né? E aí eu te pergunto, a partir de agora, você mescla os times ou faz o que você fez hoje, alternando o Campeonato Estadual, deve voltar o time que é o considerado hoje titular, o que ficou descansando, e aí volta contra o Caucaia, ou você mescla, vai mesclando até o Clássico? Como é que você vai fazer a partir de agora? E mais uma vez, parabéns pela vitória e obrigado. Obrigado, Del. Foi muito importante a gente ter vencido o jogo, mesmo sabendo que não foi um jogo tecnicamente bonito, né, em função de tudo aquilo que você citou. E a nossa ideia agora é exatamente que a equipe de quinta-feira seja aquela que ficou no sábado e domingo só treinando, para que possa jogar na quinta-feira. A ideia é fazer o jogo de quinta e o jogo de domingo, para que quarta-feira talvez essa equipe volte a jogar diante do Náutico, para que a gente possa enfrentar o Clássico com todas as forças. Boa noite, Mancini, Danilo Queiroz, do Futebolês. Vitória da equipe do Ceará com gol de Facundo Barceló, com gol do centroavante, Mancini. E diante da situação, né, que até coloquei na chegada do Barceló aqui, que você tem conhecimento, acho que nos últimos anos o Ceará teve muita dificuldade em ter um centroavante que o torcedor chamasse de seu, aquele que realmente marcasse muitos gols, que resolvesse os problemas ofensivos em momentos de necessidade. Diante da primeira, acredito, grande oportunidade que ele teve com a camisa do Ceará, ele vai lá e marca o gol na primeira partida dele como titular da equipe do Ceará. O quanto você entende que isso foi importante, o Barceló, o centroavante, marcar logo um gol, o seu primeiro gol, logo na sua primeira partida como titular, diante de todo esse contexto? Eu acho que foi muito importante para ele, né, porque ele está chegando ao clube, no momento ainda de adaptação ao novo futebol, a uma nova maneira de jogar, né? Embora o futebol seja jogado em qualquer parte do planeta, mas sempre há algumas peculiaridades que o cara, quando vem de fora, ele tem que se engajar para rapidamente absorver. Ele no jogo contra o Atlético Cearense, ele já tinha tido algumas oportunidades boas, muito fruto da sua colocação, e a gente falava sobre isso na entrevista pós-jogo. Hoje ele acabou fazendo o gol da vitória, teve uma boa movimentação, brigou bastante, lutou bastante,
Então, por tudo isso, acho importante que ele tenha feito o gol na estreia, no primeiro jogo dele desde o início, para que ele possa rapidamente fazer uma conexão com toda a nossa torcida, porque é importante você ter um 9 goleador, e ele já mostrou que veio disposto a isso. Fala, Mancini, muito boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha FM 92.5 do Sistema Verdes Mares. Apesar do gramado ruim, o time sem entrosamento e as adversidades da partida, quais pontos positivos são tirados dessa vitória importante sobre a Juazeirense, já pensando nos compromissos que vai ter no meio de semana contra o Caucaia e também diante do Altos do Piauí, já no próximo final de semana? Boa noite. Eu acho importante, quando você altera a equipe e você tem um resultado positivo, você está dando oportunidade a atletas que não vinham jogando e também solicitando que eles estejam aptos a entrar e jogarem no momento onde a gente tiver, por exemplo, que utilizar. Né? E essa semana a gente tem um jogo na quinta-feira, outro no domingo, aí volta a jogar na quarta-feira, para enfrentar o nosso maior rival no outro domingo. Então é importante a gente ter uma equipe que possa, em algum momento, aí, entrar para descansar, sabendo que eles são já conhecedores do sistema, da estratégia. A estratégia de hoje foi muito bem executada. Em momento algum do jogo, o Ceará deixou de fazer aquilo que foi pedido, que era bloquear, porque nós sabíamos que pelo estado do campo a gente teria um pouco de dificuldade para jogar. Então a gente veio para jogar um jogo diferente, e essa meninada toda, alguns atletas que mais experientes, eles entenderam e levaram à tona aquilo que ficou combinado na palestra. Tá aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini depois da vitória do Ceará frente à Juazeirense.